Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a colocarem de pé, para a gente estar iniciando mais uma escola bíblica dominical. Oremos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã aqui na sua casa, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui presente, cada um que está acompanhando por essa live, Senhor. O Senhor venha alcançar os lares, ó Pai, e que o Senhor venha renovar a vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. A irmã Mariana vai estar louvando o hino da harpa, amém? Não, pera. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento os internautas com a paz do Senhor. Convido cada um a louvar ao Senhor comigo o hino da harpa de número 145. Sedenta de amor, és meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor. Convido os irmãos a colocarem de pé para a gente estar iniciando a revista. Amém? Lição 8, 23 de agosto de 2020.
As causas da desunião devem ser eliminadas. Texto áureo. Quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus, a igreja. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 1, depois do 6 ao 12. Eu estarei lendo os ímpares da igreja dos pares. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usará Tomás cada um de seus irmãos, e juntai contra eles um grande ajuntamento. Disse: mas não é bom o que fazeis, porventura não devereis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Restituiu-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus alivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que nos exiges deles, todos juntos. Então disseram: restituímos-lhes e nada procuremos deles. Fazeremos assim como diz. Então clamei os sacerdotes e os fiz jurar, que faziam conforme esta palavra. Amém? Eu vou estar passando agora para a irmã Márcia, está dando sequência na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos os irmãos e a paz do Senhor também a todos os internautas. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia e sou membro desta igreja há muito tempo, graças a Deus por isso. Os irmãos podem tomar seu assento, mas mesmo antes de entrarmos aqui, vamos fazer uma breve oração, mesmo sentados. Senhor, meu Deus, meu Pai, já temos dado início a esta escola dominical e pedimos em nome de Jesus a Teu Espírito Santo, que é o professor por excelência, que Ele nos venha nos dar sabedoria, nos dar graça, abençoa-nos, todos nós que aqui estamos, ajuda-nos a abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra e aceitar e apreender aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã. Abençoa todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Neste trimestre, nós estamos estudando neste trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Nós vamos aprender o que Deus tem para nós, nós estamos aprendendo aquilo que o Senhor tem para nós nestes dias, nesses tempos que estamos enfrentando, que o mundo inteiro está passando por isso. E nesta lição de hoje, nós vamos aprender um pouquinho
sobre um assunto muito simples, corriqueiro, às vezes complicado também, que acontece no nosso meio. Todos, ninguém de nós está livre desses problemas aqui. Talvez não na mesma proporção, né, no mesmo tamanho, mas nós enfrentamos problemas relacionados com a união, amizade, companheirismo. E nós vamos aprender com o homem de Deus o que deve ser feito, né? Nós vamos destacar nesta lição de hoje Neemias. Ele que foi uma pessoa muito usada por Deus na reconstrução dos muros. Ele também foi governador em Jerusalém. Ele governou Jerusalém aproximadamente por 12 anos. Depois ele voltou novamente para a Pérsia, para o país de onde ele vivia. E depois retorna novamente a Jerusalém e fica mais um tempo. Então este homem aqui, ele conhecia, ele sabia bem os problemas que estavam acontecendo ali. E o título da lição de hoje é assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. Sempre vai acontecer desunião, sempre, sempre. Ninguém está livre disso. Mas algumas coisas que a gente pode fazer para evitar essa desunião. Algumas coisas que a gente pode fazer. A Bíblia diz assim, tem um versículo muito especial que diz assim: se depender de vós, se depender de mim, eu preciso ter paz com todos. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, a gente pode contribuir para que vivamos em paz, em união, que haja um verdadeiro companheirismo entre as pessoas. Então, é isso que vamos estudar nesta lição de hoje. O texto áureo diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista, o poeta aqui, ele usa esta palavra quão. Quão é um advérbio de intensidade. Ele usou porque ele não encontrou outra palavra para colocar aqui. Então ele disse, ó quão, ele expressou o quanto que é importante a união. Ela é tão importante que ela é considerada nesse Salmo 133 a unção de Deus. Ela é tão importante que ela é considerada como a vida. Fala do orvalho que cai e que rega pela manhã as campinas ao redor do monte. E ali o Senhor confere vida. As plantas precisam de umidade. Então fala de vida. Olha o quanto que a união, ela é importante. Ela é considerada a unção de Deus. Ela é considerada também a vida que o Senhor nos dá. Então, se depender de nós, irmãos, nós devemos fazer tudo para viver em paz. Às vezes a gente tem que engolir, desculpe a expressão, até cobras e lagartos. Tem hora que desce aqui, ó, quadrado, desce até doendo. Mas a Bíblia diz que nós devemos suportar algumas coisas. É o que a gente vai ver no decorrer dessa lição. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre a união. A introdução diz assim: veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Quando eles voltaram do exílio, que voltaram de Babilônia, talvez eles pensassem consigo mesmos que encontrariam a terra preparada, manando leite e mel do céu, que tudo estaria em ordem, pronta para recebê-los. Mas não foi assim. Quando eles chegaram, aqueles que nasceram na Babilônia, porque 70 anos já haviam passado, talvez os pais já estivessem morridos, os avós, e aquele remanescente, aqueles que nasceram na Babilônia, mas seguindo a sua linhagem,
aqueles que voltaram para Jerusalém, que voltaram para a pátria, que há muitos anos havia sido deixada, eles tiveram muito que trabalhar. Eles tiveram que trabalhar a terra, talvez as casas tivessem sido quebradas, rachadas, o telhado caído, a terra, o mato tomou conta, a vegetação. Com certeza eles tiveram que trabalhar duro para arrumar as suas casas, alguns construir, ou trabalhar a terra, arar a terra, tirar os pedregulhos e as pedras para plantar. Então a vida deles não foi fácil, mas o tempo foi passando, o templo foi reconstruído, os muros, anos depois também, os muros foram levantados, até os túmulos que estavam quebrados, eles também foram consertados, né? O Neemias, ele ainda estava naquele país distante quando ele recebeu a visita de um irmão seu, e ele perguntou: como está a nossa terra, como está Jerusalém? E quando o irmão dele descreveu para ele, a Bíblia diz que ele chorou, sentiu grande tristeza, o seu semblante caiu, e isso foi notado pelo rei. Quando ele entrava na presença do rei, o rei notou: Neemias, você hoje está triste, seu semblante está caído, o que aconteceu? Ele falou assim: olha, rei, eu recebi notícias da minha terra, e a minha terra está assim, assim e assim. Isso dói muito meu coração. E Deus trabalhando em tudo, porque tudo que existe, tudo que acontece, Deus trabalha. E Deus estava trabalhando. Ele recebe permissão para ir a Jerusalém para consertar e trabalhar. Ganhou as coisas que seriam usadas lá, os materiais. E aqui as coisas estavam fluindo, as coisas estavam acontecendo. Mas as pessoas, eles tiveram grande dificuldade. Eles não chegou lá e encontrou tudo em paz, não. Eles tiveram que trabalhar duro. Assim como na nossa vida também, irmãos, há um provérbio aí fora que diz que o que vem fácil, também vai fácil. Mas aquilo que é conseguido com muito trabalho, esforço, suor, isto dura por um tempo. Isto dura, porque nada é eterno aqui na terra, mas isto dura. E a vida deles era assim. E um dia foi acontecendo algumas coisas, foi acontecendo, e isso aí tomou uma proporção muito grande, até que um dia acontece uma reunião. Mas até a gente chegarmos nesta reunião, vamos entrar aqui antes. Eu já dei uma adiantadinha no assunto, então vamos lá. No tópico 1 fala assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então está dizendo aqui, só neste título, está dizendo que a união, ela deve ser a característica principal daquele que volta do cativeiro. Você vai falar: Márcia, eu nunca fui cativa, eu não estive em cativeiro nenhum, eu nunca fui escravo. A Bíblia diz que antes de aceitarmos a Cristo, éramos escravos do mundo. Nós saímos do mundo, então nós saímos do cativeiro espiritual que era o mundo. Então, se saímos do mundo, nós devemos viver em união. Está dizendo aqui que a união caracterizava, era um sinal, era uma característica dele, e deve ser nossa também, contextualizando hoje. Nós não estivemos presos na Babilônia física, mas estávamos presos na Babilônia espiritual. Estávamos na mão do inimigo e fazíamos aquilo que ele queria que fizesse. Mas uma vez libertos, nós devemos fazer tudo para viver em paz e viver em união. É o que está dizendo aqui. Qual era a base desta união? Vamos ver. Diz que todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Então veja bem, a gente vê que base eles tinham, porque eles eram tudo do mesmo povo, eles eram tudo praticamente quase todos da mesma linhagem, eram várias tribos, mas eram todos de uma linhagem só, que eram filhos de Jacó.
né? As tribos vieram de Jacó. Eles também haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Quem era Ciro? As lições passadas já falaram dele. Ciro era um rei pagão, persa, um rei muito poderoso para a sua época, que até os livros seculares falam da Pérsia, falam de Ciro. E o Ciro foi uma pessoa muito especial, porque, irmãos, a história ela é linda, é maravilhosa. Mais ou menos 150 anos antes de Ciro nascer, foi feita uma profecia que Deus levantaria um homem. E este homem, Deus o chama de maneira muito especial. Ele era servo de Deus, Márcia? Ele era da linhagem de Jacó? Não, não era. Ele era um homem de outra linhagem, de outros povos. Ele era um rei idólatra. Mas Deus usa, a Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. E ele, antes deste homem, antes até dos seus pais nascerem, a profecia dizia que este rei seria usado. Deus o chama de pastor, Deus o chama de servo, Deus o chama de pastor, enquanto que ele daria as ordens para o povo sair, ele abriria o caminho e daria condições do povo ir, seguir à frente, pastor. Mas ele também seria servo, porque ele estaria fazendo a vontade de Deus. E este Ciro, um dia ele ele soube dessa profecia a seu respeito. Ele deve ter ficado muito feliz, né? Nossa, o Deus Todo-Poderoso dos judeus falou da minha pessoa, e eu ainda nem tinha nascido. Esse Deus realmente é conhecedor de todas as coisas. Olha aí, Deus já trabalhando no coração dele, né? E Daniel também lendo. Olha a importância da leitura, irmãos. Olha o quanto que é importante a gente ler. Quem lê a palavra de Deus fica antenado. Você não precisa de nada contra os meios e a mídia, mas você não precisa de ficar ligado 24 horas na mídia para saber o que está acontecendo no mundo. Leia a palavra. Tudo que está acontecendo está aqui, ó. Aqui revela tudo. Ah, Márcia, mas eu leio a Bíblia, às vezes não entendo. Sabe por quê? Porque você não está pedindo a pessoa que inspirou para te ajudar a entender. Quem entendeu o que está escrito aqui, peça a pessoa que inspirou estas palavras aqui, ó, para te ajudar, que você vai ler, vai entender a palavra de Deus. E Daniel lendo a palavra, Daniel fez as contas. Opa, já passaram 70 anos. Já passaram 70 anos. E nós ainda estamos aqui na Babilônia. Não, eu vou conversar, eu vou até o rei. E aí Daniel conversa, fala, o rei, Deus já estava trabalhando no coração dele, e ele aceita, né, e deixa o povo sair. Falou: olha, aqueles que quiserem voltar para a sua terra, vocês têm total liberdade. E Deus foi trabalhando tudo de acordo. Um pastor Samuel, aquele pastor Samuel da igreja Assembleia de Deus do Brás, ele disse que o tempo é o forno que Deus usa para esquentar uma situação. É tempo difícil, hein? Márcia, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de esperar. Não gosto que me esperem, não, mas eu tenho dificuldade de esperar. Sabe, é uma característica minha, mas tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Imagine vocês se José tivesse saído da prisão logo que o seu companheiro saiu e foi servir o rei, chegasse lá, conversasse com o rei não, manda soltar o José também, traga ele aqui para dentro. José voltaria talvez para ser um copeiro, um cozinheiro, um arrumador de casa, mas ele ainda fica por um certo tempo lá na prisão. Ele foi esquecido, e esse tempo que ele ficou na prisão foi o tempo que Deus gastou para fazer as escadas para o trono. Irmãos, tudo tem a hora certa de Deus agir.
Às vezes nós queremos as coisas para ontem, e com Deus as coisas não funcionam desse jeito. Tudo tem o tempo certo. E aqui a gente vê que esse despertamento começou com Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então começou com Ciro. O Ciro permite, ele ajuda financeiramente, ele dá condições para o povo voltar, e ele até usa palavras dele assim: eu reconstituirei o templo. Ele não foi ele que reconstruiu, mas foi o jeito de falar. Já que está nas minhas mãos deixar o povo ir, eu deixarei ir e também darei condições financeiras para que isso seja feito. Então a gente viu que o despertamento se iniciou com o rei Ciro, né? Número 2, essa união entre judeus simboliza, olha agora, contextualizando, trazendo para nós, nos nossos dias, esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Gálatas 6:16 fala disso, fala desta união. A igreja tem que viver união. Márcia, mas é muito difícil. Sim, não é fácil não. Sabe por quê? Porque a igreja é composta por pessoas humanas, e onde tem um ser humano, infelizmente, há complicação. Nós somos difíceis. Mas, olha aqui, ó. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Então o novo nascimento traz união. O novo nascimento traz mudança e transformação. Se a pessoa antes era aquela pessoa do estupim curto, daquele, se pisar no meu calo, eu parto para cima, eu vou para cima. Quando esta pessoa passa pelo novo nascimento, há uma mudança, há um autocontrole. A pessoa não é mais assim. Olha aí, olha. Todos experimentaram um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele. Quem? Jesus. Todos que nasceram de novo amam uns aos outros, amam as pessoas que foram nascidas de novo por Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus. Hoje não há mais diferença na igreja. Hoje não há mais diferença entre judeu. Ah, não, eu sou da linhagem, eu sou judeu. Não, ele não é judeu, ele é grego. Ele é de outro lugar, ele é romano. Não. Hoje na igreja a Bíblia diz que não há mais diferença, mas todos quanto receberam, todos quanto aceitam a Jesus como seu Salvador, passa a ser chamado filho de Deus. Nós recebemos uma adoção, irmãos, e essa adoção custou muito cara. Essa adoção custou o sangue de um homem inocente, de uma pessoa que a Bíblia diz que não foi encontrado dolo em seus lábios. Da boca de Jesus não saiu nenhuma palavra que ofendesse ou entristecesse alguém. Este homem, ele foi santo em toda a sua maneira de viver, e custou a nossa salvação, a nossa transformação, a nossa mudança de vida, custou o sangue de Jesus. Então ele derramou o seu sangue e derrubou o muro de separação. Hoje nós somos um em Cristo. Olha aí, ó, que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família. Efésios, no capítulo 2, nos versos 12 a 19, fala desta união, fala desta separação que não existe mais e dessa união entre os povos. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social e cultural. Para Deus não há nacionalidade, não há nível social ou cultural.
Para Deus, seja rico ou pobre, seja culto ou sem cultura, seja de uma nação de primeiro mundo ou de uma nação hoje de terceiro mundo, para Deus, todos nós somos um só. É o que está dizendo aqui. Olha aqui, olha. Mas todos são um em Cristo. Gálatas 3 fala disso, que hoje nós somos um em Cristo. Nós somos um corpo só. Cada um de nós fazemos parte deste corpo que tem por cabeça Jesus. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Irmão, isso aqui é só Deus para fazer. Isso aqui é só Deus fazer com que cada um de nós aqui somos diferentes, né? Temos uma personalidade diferente, temos um temperamento, nascemos, cada um de nós aqui nascemos com um temperamento de um jeito. Às vezes esses temperamentos se misturam numa mesma pessoa. Uma pessoa pode ter um temperamento fixo, mas ter traços de outros temperamentos em uma pessoa só. Então cada pessoa aqui é de um jeito. Cada um de nós temos a sua identidade, a sua digital. Ninguém no mundo tem esses desenhos da digital como você. Ninguém no mundo. Olha, dá pra, não dá, né? Não dá pra gente tentar imaginar a mente do Senhor, a mente de Deus, a sabedoria de Deus. Já pensou? Nós somos bilhões de pessoas no mundo hoje, somos bilhões de pessoas, e cada pessoa tem uma digital. Ninguém no mundo se compara à sua. Isso aí é só Deus para fazer isso, irmãos. Isso é só Deus para fazer isso, mas ninguém. Mas ao mesmo tempo que somos tão diferentes, o Senhor nos junta e faz um só, com um só coração, está dizendo aí, ao mesmo tempo, e uma só alma, um coração agora voltado para a adoração, para o servir a Deus, um coração que deixou as coisas do mundo para trás, mas agora quer servir a Deus, uma alma que se esforça para fazer aquilo que agrada a Deus. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pega aquela pessoa, às vezes marginalizada pela sociedade, aquela pessoa que ninguém dá nada por ele, aquela pessoa em que muitos corta a volta para não passar perto. Só mesmo Deus pega esta pessoa, somente Ele pode pegar essa pessoa e fazer com que ela se assente em um lugar de destaque. O amor de Deus é tão grande. Ah, Márcia, mas então Deus ama mais é só os pobres. Não, Deus ama todos. Não importa a classe social, seja rico, seja pobre, todos precisam do Senhor e todos passam por uma transformação. Vamos mais. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu. Irmãos, se nós vivemos em união, será como se a gente já estivesse na antessala, na sala que antecede ao céu. Olha aí, que coisa boa, que coisa maravilhosa. A união funciona como em sua plenitude. Olha aí, ó. Consideremos algumas bênçãos que decorrem da união. O que você vai ganhar se você se esforçar para viver em união? O que você vai ganhar com isso? Vamos lá. Olha aí, ó. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Olha aí. Que coisa boa. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos.
Talvez lá fora você é uma pessoa separada, uma pessoa que eles te separaram. Você não tem muito aquela amizade das pessoas, talvez pela fé que você professa, talvez por causa da sua maneira que você propôs viver, porque aquele que vem para Jesus deve propor uma nova vida, a pessoa deve querer mudança, e às vezes isso nos separa de algumas pessoas, né? Mas olha o quanto é bom quando você chega na igreja, você chega na igreja e sente o amparo, a alegria, o sorriso. Nós aqui somos uma família, e como família deveríamos chorar sempre com os que estão chorando, mas também deveríamos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Nunca que a alegria de alguns deveria doer em nós como uma inveja. Mas quando uma pessoa foi agraciado, foi abençoado por Deus, e essa pessoa está sendo bem sucedido, isto deveria também ser alegria para nós. É o que a Bíblia diz, que devemos nos chorar. No momento de tristeza, devemos estar junto, emprestar o nosso ombro àquele que está chorando. Mas também devemos nos alegrar com a alegria dos outros. Olha aí, ó, encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina. Estarmos aqui de coração. De coração. Esta união deve ser união de coração, né? Nós não devemos derramar lágrimas de crocodilos. Tem gente que é artista, consegue derramar lágrimas, mas lágrimas falsas que saem dos seus olhos. Está te abraçando na frente, mas te apunhalando pelas costas. Isto não é união verdadeira. Isto não é união. Isto não é a amizade que a Bíblia propõe para nós verdadeira. Mas a amizade verdadeira é aquela que chora com os que estão chorando e se alegra com os que estão alegres. Vamos mais. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união, além de ser bom, não é pesado. Você não precisa fingir amizade, porque fingir amizade é pesado, é difícil. É difícil você rir para quem você não gosta, para quem você não quer na sua casa. É difícil, se torna pesado. Mas quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, quando a união verdadeira e se eleve na nossa vida, você não precisa forçar e fingir. Está dizendo aqui, é o que o salmista diz, que a amizade, a união verdadeira, ela é suave, ela não te pesa nada em você. É o que o salmista diz. Outra bênção também que decorre da união. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Está começando a pesar. Está começando a pegar pesado. Está começando a pegar pesado. Olha aí, ó. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Há carga na minha vida que não dá para me pôr na mão de ninguém não, irmãos. Sabe aquela brincadeira de batata quente? Aqui não funciona não. O que vem para mim é para mim. Eu não posso pôr na porta de ninguém aquilo que vem para mim. Eu tenho que carregar, sabe por quê? Porque essa carga foi feita, adaptada ao meu corpo, para mim, para minhas forças. A Bíblia diz que Deus não nos dá cruz além das nossas forças. Então cada um tem a cruz que se adapta às suas costas. Não dá para pôr na porta do outro, não. Agora, há cargas que nós podemos ajudar uns aos outros. Há cargas que nós podemos ajudar, que nós podemos. Mas olha aqui, ó, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Olha que beleza. Às vezes você não pode ajudar financeiramente, às vezes você não pode emprestar o seu tempo para estar ali, mas você pode orar. Você pode orar onde você estiver, fazendo o que você esteja fazendo. Você pode pedir: Senhor, visite fulano de tal.
Senhor, segure, ampare fulano de tal. Ajude. Olha aí você ajudando este irmão a carregar a sua carga. A união, ela nos faz forte. Uma ovelha sozinha é dificilmente arrebatada. Facilmente. Me desculpe. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada. Ela está sozinha, o predador olha, está sozinho, olha, está no papo, né? Mas quando ela está com rebanho, ela é protegida. Eu gosto muito de ver documentários, principalmente sobre os animais. E a gente vê, principalmente quando há uma manada de elefante, os adultos, os maiores, eles fazem tipo um círculo e colocam no meio os filhotes, ou aquele que esteja debilitado. Então veja bem, para um predador atacar um filhote ou um que esteja debilitado, teria que passar pela barreira que foi feita ao redor. E isso é difícil. Está vendo o que a união faz? A união nos torna fortes e ela protege-nos como um muro contra o ataque do inimigo. Sim, a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor. Não está ao redor, ele está ao derredor, procurando uma brecha para ele entrar e atacar. Mas quando há um muro de amizade, de união, de confiança verdadeira, ele não consegue entrar. Ele não acha brecha para entrar e fazer uma fofoca, para começar ali uma revolução. Olha o quanto que é importante a união. E a Bíblia diz que a união nos torna fortes. Olha aí, olha, uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro de um muro, imagine que a gente arranque o reboco dessa parede. Tenta pegar um dos tijolos que está ali, se você vai conseguir. Pode até conseguir, mas vai ser muito difícil. Agora, se tiver tijolos soltos no chão, isso é fácil. Você pega, você põe onde você quiser. Mas em uma parede, você não consegue tirar facilmente. É o que está dizendo aqui. E a união, ela é capaz de fazer isto. União fala de amizade. Olha aí, olha. Quando estiver edificada dentro de um muro, é mais difícil de tirá-la. Uma igreja que vive, olha aí outra bênção. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Certa vez, sabe o que Jesus disse para os discípulos? Que se eles tivessem uma coisa, eles seriam reconhecidos como servos de Jesus. Não era que eles saíssem fazendo milagres à torta direito. Isso aí não identifica ninguém como servo de Deus, não. Não é ser bem ou rico, ter dinheiro, começar a doar 1000 cestas básicas por dia. Isto também não. Poderia ser uma consequência disso que eu vou falar. Mas Jesus disse que se eles tivessem amor no seu coração, isto sim faria eles ser reconhecidos como servos do Senhor. O amor. Agora, o amor gera outras coisas. O amor gera generosidade, bondade, piedade e outras coisas. Mas olha o quanto que é importante termos em nosso coração o amor. O amor verdadeiro que foi derramado. Voltando ainda à parte da união, eu queria contar só uma historinha. Certa vez, em um país, tinha alguns porcos espinho. No Brasil a gente fala porco espinho, aquele animal que quando ele se sente ameaçado, constrangido por alguma coisa, ele eriça todo e ele joga aqueles espinhos. É muito normal nas fazendas. Um dia desse, uma amiga minha, uma professora, ela mora em Santana, numa fazenda. Ela disse que está o belo para o veterinário para tirar os espinhos, porque o cachorro dela foi lá mexer com o porco-espinho. O porco-espinho encheu a boca dele, o rosto,
dos espinhos. Ela teve que trazer, porque tinha até dentro da boca deles os espinhos. E uma certa vez, em um país, os porcos-espinhos estavam morrendo por causa do frio. Apesar da pelagem, dos espinhos, mesmo assim eles estavam morrendo por causa de frio. De repente, alguns chegaram perto uns dos outros e eles começaram a perceber que quando eles estavam juntinhos, eles não morriam. E eles passaram a se juntar. Só que isso trouxe uma consequência. Eles ficavam todos furados uns dos outros. Eles tinham uma alternativa: ou se separavam, não se machucavam e morriam de frio, ou se juntavam uns aos outros, não morreriam de frio, mas ficavam todos furadinhos, machucados. Na nossa vida também é assim, irmãos. Às vezes nós temos que fazer essa opção. A gente tem que escolher: ou você morre do frio, da solidão, ou você fica perto dos outros, não morre de solidão, mas você vai ser furado às vezes pelos espinhos. Porque todos nós temos espinhos. Se alguém aqui não tem, não vou falar inveja, mas eu gostaria de ser você. Todos nós temos espinhos, temos virtudes, qualidades, mas também temos espinhos. Nós nos machucamos com as palavras dos outros, mas nós também machucamos os outros com as nossas palavras. Somos agraciados pelas atitudes dos outros, mas também somos entristecidos pelas atitudes dos outros, e nós também fazemos isso. Tenho virtude, mas também tenho espinho. E é aí que nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida, para aprendermos a suportar uns aos outros. Vamos mais. Esta união é uma verdadeira força. Por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Aqui coloca Jesus lá no lugar de Arão. No Salmo 133, falou que é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce para a sua barba. Hoje, o nosso sumo sacerdote, que é o sacerdote que está acima dos demais, é Jesus Cristo. Então esse santo óleo desce de Jesus e vem na nossa vida, irmãos. E este óleo vem na nossa vida, naquelas peças na nossa vida que está dura, que está precisando ser emoliente. A graça de Deus, o óleo funciona como uma graxa. Uma graxa, quando é colocada em peças dentadas, peças que se unem às outras, para que não aconteça o desgaste. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida como uma graxa no nosso dia a dia. E estou falando que esse óleo ele é emoliente. Ele não deixa acontecer desgastes emocionais, físicos e outros, psicológicos. Nós precisamos desse óleo na nossa vida. Olha aí, olha aqui que Jesus disse: eu lhes dei a glória que de mim, que me deste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Jesus falando em João 17, naquela oração, ele falou: Pai, a graça que o Senhor me deu, eu passei para eles, para que esta graça faça com que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor um. Olha que bênção maravilhosa. Jesus nos ajuda nos momentos difíceis, nas nossas convivências no dia a dia, nos momentos difíceis. A graça que ele recebeu do Pai dele, ele passa para nós, esta força, para que possamos viver melhor a cada dia, para que possamos ser cristãos melhor a cada dia. Eu tenho por obrigação tentar hoje, me esforçar hoje, para ser melhor do que eu fui ontem.
O que eu fiz de ruim ontem, eu devo deixar para um lado, descartar da minha vida, deletar, apertar o botão delete. Eu fiz isso ontem e não foi bom. Eu falei isso e não foi bom eu ter falado isso. Hoje eu tenho por obrigação ser melhor hoje. É o que está dizendo aqui. Olha aí, olha. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, nesse primeiro tópico falamos sobre a união. Agora, nós vamos para o tópico 2, que diz: a união entre os judeus estava ameaçada. Nós falamos da união no sentido geral, o quanto que ela é bom, o tanto que é bom viver em união. Agora, nós vamos entrar na história, um pouquinho na história. O que estava acontecendo na época de Neemias? Vamos lá, tópico 2. Número 1. Qual era a ameaça? Alguma coisa estava acontecendo que estava ameaçando a união, estava ameaçando o companheirismo, estava ameaçando a fraternidade, a amizade verdadeira entre os judeus. O que estava acontecendo? E eu chamo a atenção dos irmãos para uma coisa: esta ameaça não estava vindo de fora. Nas lições anteriores, nós vimos que Neemias enfrentou problemas de fora, pessoas de fora que vieram para desanimá-lo, usaram várias estratégias para fazer ele desanimar, parar o que estava fazendo. Então a ameaça vinha de fora. Agora aqui, a ameaça veio de dentro. Vamos lá. Tratava-se de uma grande injustiça social, financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era muito difícil. O problema era financeiro. Financeiro aliado a uma falta de compreensão, de entendimento, de amor, de misericórdia. Eles estavam enfrentando momentos difíceis. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do rei, que por ano eles tinham que mandar uma certa quantidade para a Babilônia. E esta quantidade era em ouro e prata. Eu ia marcar aqui, eu esqueci de marcar a quantidade que eles tinham que mandar por ano. Então, eles tinham que pagar impostos. Eles tinham que contribuir todos os meses para isso. Eles tinham que contribuir. Então, às vezes eles nem tinham como contribuir. Então, eles pegavam dinheiro emprestado para pagar impostos. Pegavam dinheiro emprestado para comprar comida. Outra hora pegavam emprestado um saco de trigo. Aquele que colheu mais emprestava para o outro. A vida deles estavam assim. Os que eram mais ricos, mais abastados, estavam em situação melhor, né? Claro. Olha aí. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos. Então era judeu com judeu. Os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. O que é usura? É o juro acima, é colocar um peso a mais em cima da pessoa. Se o juro do banco está em torno de, vamos supor, 10%, não, eu te empresto, mas eu vou cobrar 20%. Olha aí, está colocando um peso maior. Isto é usura. São os juros exorbitantes que eles cobravam. Olha aí, ó. Quando os mais pobres não conseguiam pagar empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, levavam eles ao juiz, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto
chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, ele ficou cansado, estressado com este assunto. O que estava acontecendo? Os mais pobres tinham dificuldade de comprar alimento, não tinham dinheiro. Geralmente os homens trabalhavam em Jerusalém, às vezes as mulheres ficavam nas suas casas mais longe da cidade e tinham dificuldade, às vezes o que ele não ganhava para mandar o dinheiro, para levar, e com isso pegava dinheiro emprestado, pegava alimento emprestado, sacos de cereais emprestados. E quando eles não tinham como pagar isso dentro do tempo estipulado, era cobrado juros, e se ele não pagasse, eles perdiam casa, vinhas, tudo que eles tinham que estava no nome deles, eles perdiam. Quando não levavam cativos filhos e filhas, as crianças. Lembra daquela história do Velho Testamento? Quando aquela mulher procura o profeta e fala: meu esposo era seu discípulo, mas nós pegamos dinheiro emprestado, não temos como pagar agora, meu marido morreu e o credor disse que vai levar meus filhos. Era legal, era uma lei da época, era uma lei que acontecia com os povos ao redor. Não era para acontecer dentro do arraial, não era para acontecer dentro de Jerusalém. Deus explicou para eles, ensinou para eles que se eles emprestassem dinheiro para seus irmãos, aqui eu marquei Êxodo, no capítulo 22, no verso 25 a 27, fala muito bem disso. Eu não vou ler porque o tempo está passando. Êxodo 22, de 25 a 27, fala bem, explica bem isso. Depois Levíticos, se alguém quiser marcar e ler depois, Levíticos 25, versos 36 a 38, também fala sobre o emprestar dinheiro. E depois Deuteronômio, capítulo 23, nos versos 29 e 20, Deus explica, Deus ensina para eles que quando eles fossem pegar, se alguém pedisse dinheiro emprestado, que eles não cobrassem juros dos seus irmãos. Se a pessoa quisesse dar um penhor para eles, uma segurança daquilo que foi pegado emprestado, eles não deveriam entrar dentro da casa da pessoa para pegar o penhor, mas eles deveriam esperar do lado de fora e a pessoa traria o penhor até eles. Se a pessoa tivesse uma capa só, uma blusa só, imagine, época de inverno, tem apenas uma blusa, mas eu peguei dinheiro emprestado com ela, eu já sei, eu vou tirar a minha blusa e vou dar como penhor. Sabe o que Deus falou para eles? Antes que o dia termine, vai lá e entregue a blusa, porque senão como ele vai dormir? Se ele tiver uma capa só, como que ele vai se cobrir durante a noite? Se ele tem uma blusa só, como ele vai se proteger do frio da noite? Deus não proibiu o emprestar, mas a forma de receber este emprestado, Deus deu as ordens. Não era para cobrar juros, não era para pegar penhor, não era para entrar dentro da casa da pessoa. Já que você não me paga, eu entro dentro da sua casa e pego o seu armário, pego a sua cama, eu vou pegar os seus cobertores, eu vou pegar, você não está me pagando, então eu entro dentro da sua casa e pego isso. Isso era proibido, está na lei. Esses versículos que eu citei para os irmãos fala bem disso. Então, e é isso que estava acontecendo. Eles estavam pegando as crianças, pegavam criança, levavam uma menina, levavam um menino, vai ser meu escravo, vai crescer na minha casa trabalhando e fazendo o que eu quero. Eles estavam cobrando aos juros altíssimos, os mais ricos fazendo isso com os pobres. Vamos mais. Como se explica essa grande injustiça? Olha, em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos
pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Devemos ter amor, devemos ter compreensão. E em Efésios 4:2 fala de suportar uns aos outros em amor. Mesmo que seja difícil, mesmo que a situação esteja difícil, peça a Deus graça, que funcione como uma graxa na sua vida e você tenha condições de suportar um ao outro. A Bíblia diz que aqueles que são mais fortes devem suportar os mais fracos, em amor, com a graça do Senhor. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Outra injustiça era a dureza contra seus irmãos. Alguns estavam ficando ricos à custa dos outros. Eu empresto um saco de trigo, quando eu for receber, eu quero receber 2 ou 3. Eu emprestei X, mas eu vou cobrar 3, 4X. Este é o meu preço. Eu tenho para emprestar, mas eu empresto assim. Então o que estava acontecendo? Alguns estavam usando da miséria do seu próximo para se enriquecer a si próprio. Era a dureza contra os irmãos. E está dizendo aqui na lição também que eles não importavam com o choro de outro. Quando alguém chegava para eles, pedia um pouco de misericórdia, um pouco mais de tempo, até chorava, eles não importavam com o choro um do outro. Havia uma total falta de amor e compreensão. Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 7, diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Quando o sábio começa a oprimir muito as outras pessoas, até ele vai ficando louco, doido. Então, esta era a injustiça. Agora, Neemias, ele foi convocado por um grupo de mulheres. As mulheres se reuniram, as esposas perdendo seus filhos, vendo seus maridos em situações difíceis, eles cada vez mais pobres, porque não tinham como pagar o credor, e vendo seus filhos sendo levados escravos. Essas mulheres se reuniram, fizeram uma comissão de mulheres, e foram até Neemias, e explicou para eles o que estava acontecendo. Só que elas não chegaram lá tranquila, relax, rindo, contando a situação, até rindo não. A Bíblia diz que elas chegaram com um grande clamor. Elas chegaram lá chorando e implorando para que Neemias, que estava como governador, ele tomasse uma atitude, porque as famílias estavam sendo destruídas e desunidas, estavam separando marido de mulher, de família, da mulher dos filhos, e tirando os filhos, separando dos seus pais. Esta era a situação da época. Olha aqui, tópico 3, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento. Ele reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, estavam sendo escravizados de seus irmãos. Era irmão escravizando irmãos, né? Olha aí, confrontou-os com a sua injustiça, perguntando: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. O que estava acontecendo? Quando um homem, um pai de família, ele pegava um dinheiro, não tinha como pagar, ele chegava para o seu credor e falava assim: eu me vendo a você.
eu me vendo a você. Faça de mim o que você quiser, eu vou trabalhar para você até te pagar o último centavo. Naquela época não era centavo, né? Claro. Só que Deus já havia falado que quando essa situação acontecesse, era para o credor aceitar aquele homem, mas como um empregado. Como um empregado temporário. Você vai trabalhar para mim, mas ele tinha que receber um pouquinho, né, irmão? Claro que ele tinha que receber. Senão como que a sua família ia ficar? Ia morrer de fome? Ele tinha que trabalhar, mesmo que ele recebesse menos, ele tinha que receber, mas trabalhar para aquele homem, ser um trabalhador, não ser um escravo. Deus não queria a escravidão entre irmãos. Por isso que o Neemias faz essa pergunta: vender-se-iam a nós? Aí eles ficaram calados, eles não acharam resposta. Neemias faz uma proposta conciliadora: deixemos este ganho. Isso aqui é complicado, porque deixemos, ele não falou assim, deixai-vos este ganho. Ele disse, deixemos. Quando ele disse deixemos, ele incluiu a si próprio. Sabe por quê? O próprio Neemias também emprestava dinheiro, emprestava víveres e cobrava juro. Até este momento aqui, ele estava também cobrando juro, não com usura, mas ele estava cobrando juro. Por isso que ele disse, deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Se os irmãos lerem na Bíblia, lá a história, capítulo 5, os irmãos vão ver, aqui também foi lido na lição, que ele disse assim, eu devolverei aquilo que cobrei demais. Quando, irmãos, o amor de Deus entra no nosso coração e traz mudança. É por isso que Zaqueu levantou-se no outro dia e falou para Jesus, eu irei devolver 4 vezes mais aquilo que eu cobrei exageradamente. Só quem pode fazer isso é a graça de Deus, quando é derramada no coração. Então o Neemias se propõe, ele também, a deixar de cobrar juros, e ele se propõe a devolver o que ele cobrou a mais. Essa proposta, ele fez essa proposta a todos, ele fez uma reunião muito bem feita, muito organizada, com a presença dos sacerdotes que representavam Deus ali no meio deles, né? E todos os chefes de famílias ou pessoas que eram os responsáveis. Essa proposta dele foi acatada. Olha aí, ó, a proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhe loemos, e nada procuraremos deles. Nada, não vamos pegar nada, nem como penhor. Faremos assim como dizes, os homens falaram. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes o que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento. Ele fez um ato simbólico ali, e este ato simbolizava que todos aqueles que não cumprissem o que prometeu iriam ter com Deus. Deus iria dar o pago a esta pessoa. E terminando no tópico 4, diz que a paz voltou a reinar entre os judeus. Por quê? Porque houve mudança de atitude. Aqueles ricos que emprestavam, eles continuaram a emprestar, eles continuaram a dar, eles foram mais solidários e deixaram de cobrar juros e pegar penhores, levar os filhos, as crianças como escravos. E quando o coração deles, irmãos, isso aí só aconteceu, não foi daqui para cima, mas foi aqui. A mudança aconteceu, foi aqui embaixo. O coração deles foi mudado. Com isto, a paz voltou a reinar entre os judeus. Olha aqui, ó, surgindo um problema entre os irmãos, falando isso, joga até hoje, né? Deve ser logo
tratado, deve logo ser tratado com muita diligência. Diligência fala de cuidado. Nós devemos ter cuidado para tratar os assuntos. Olha aí, ó. Quando um líder do povo for ignorante, esse ignorante aqui, não é aquele, porque você fala assim, não, falando tal é ignorante, parece que a gente está xingando. Esse ignorante aqui é não ter conhecimento de causa, é não ter ciência. Olha aqui, ó, for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministério manter boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade, não ser parcial. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. Não deve ter, devemos ser de Cristo. Não devemos ter parcialidade, grupinhos, é o que está dizendo aqui. Olha aqui, olha. E com sabedoria de Deus, deixar a parcialidade, ser humilde e a sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra de Deus. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com os seus servos. Neemias também errou, mas ele consertou. Pior de tudo, irmãos, pior do que o erro é continuar no erro tendo consciência. Mas a hora que ele viu a situação, ele viu as lágrimas daquelas mães, o coração dele foi tocado e ele mudou as suas atitudes também. Olha aqui, olha. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar os seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Olha aí, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, aqueles que fazem tudo para que haja paz entre os outros. A desunião, ela representa uma obra da carne. Gálatas enumera algumas obras da carne, as consequências da carne, daquele que age na carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. Efésios diz isso. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Amém. Amém, né? Terminamos aqui. E só para completar esse finalzinho aqui, o Espírito Santo me faz me lembrar na carta de Filipenses, quando Paulo, ele não estava em Filipos, e ele escreveu uma carta de Filipenses, e ele soube que aquela igreja que era tão amorosa, aquela igreja que o assistiu quando ele estava em prisão, esta igreja estava enfrentando alguns problemas. Algumas irmãs e irmãos não estavam combinando mais dentro da igreja. E dentre esses membros da igreja, haviam duas irmãs, era a Evódia e a Sintique. Eram mulheres de peso dentro da igreja, né? Elas ajudaram muito no ministério de Paulo, e elas não estavam concordando mais. E quando Paulo soube do acontecido, ele escreveu uma carta carinhosa ao pastor da igreja e disse assim: ajude, auxilie a Sintique e a Evódia, para que elas pensem concordemente no Senhor, para que elas voltem a viver em paz. Não vamos desprezar essas irmãs, elas têm um peso grande. Jesus as amou primeiro do que nós devemos amá-las também e ajudar a elas. Amém? Que Deus abençoe a todos.
Amém? Todos estão alimentados? Amém. O senhor tem algum recado para passar, pastor? Hoje à noite, a partir das 19 horas, culto com a participação dos jovens. Domingo que vem, EBD com o pastor José Carlos Rosa. Então nós contamos com os irmãos aqui também. Amém? Vamos orar para estar terminando? Oremos então. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por essa escola bíblica dominical, Senhor. Nós te agradecemos pela vida da irmã Márcia, Pai, que trouxe essa aula, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um que está aqui, que estão nos acompanhando nessa live, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar esse culto hoje à noite também com a participação dos jovens, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Terminado. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.